Boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos. Dando continuidade às comemorações dos 40 anos da Movimentos, estamos trazendo aqui a 15ª live, hoje com o mestre Ribas, falando sobre os fundamentos da capoeira. Nessa fase das lives, nós estamos pegando o corpo docente da Movimentos, cada um trazendo um tema, e a princípio será de 15 em 15 dias. Então, na próxima live nós daremos a data posteriormente. Gostaria de fazer os agradecimentos aos nossos colaboradores, ao Jansen Moraes, que cede gentilmente o nosso link aqui para a gravação, ao mestre Parada, nosso comandante em chefe aqui, ao nosso convidado, mestre Ribas, que disponibilizou de pronto aí o convite para falar para nós aqui, passar um pouco dos seus conhecimentos, aos mestres e mestres que estão presentes, os que vão chegar, sejam todos bem-vindos. Num primeiro momento, vou fazer uma leitura aqui do currículo do mestre. Newton Ribas Martins Júnior, mestre Ribas, começou a capoeira em 1987, na Associação de Capoeira Movimentos, do mestre Fábio Parada. Em 1990, foi aluno formado. Em 91, em 23 de junho, chegou ao posto de contramestre. Dentre outras formações, ele tem como árbitro pela Federação Paulista de Capoeira, em 91, e fundou o Grupo de Capoeira Nova Geração em 1992, da qual eu tive o prazer de participar de algumas aulas, lá em São Vicente. Completou o curso de treinador profissional pela Federação Paulista em 94, foi campeão paulista de capoeira, categoria leve, em 94 também, vice-campeão brasileiro, categoria duplas, em 94, membro do corpo docente de cursos da Federação Paulista de Capoeira em 1995, e em 1999 ele idealiza o Grupo de Capoeira Santista, em agosto de 99. Em 2002, 20 de dezembro de 2002, ele é agraciado com o título de mestre pelas mãos do mestre Fábio Parada. Dentre outras participações, ele tem as participações internacionais, as experiências internacionais. Em Israel, ele teve em janeiro e julho de 2005, maio de 2008 e março de 2010, realizando exames de graduação, participando de batizados e ministrando workshops. Na Espanha, em janeiro de 2005, ministrando aulas. Em Portugal, em fevereiro de 2005, em junho de 2008 também. Na França, em junho de 2008, ministrando workshops, participando de batizados e apresentações. Na Suíça, ficou de 25 a 29 de janeiro de 2012. Na Inglaterra, de 13 a 23 de junho de 2015, em Manchester, ministrando workshop também. E Londres, ministrando workshops e participando de batizados. Só um minutinho. Participando. Então, eu vou passar a palavra para o mestre Fábio Parada, ele passa a palavra para o mestre Ribas, e aqui nós ficamos num ambiente amigável, as pessoas podem fazer as intervenções quando quiser, só sinalizar com a mão aqui, que eu sinalizo para o mestre aqui que as perguntas serem feitas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta também no chat aqui, pode fazer que eu leio. Então, por favor, mestre Parada, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos, a todas presentes. Obrigado, mestre Ribas, por disponibilizar esse seu tempo para nós poder bater um papo e trocar ideias. E bem-vindo, muito obrigado e vamos com tudo. Obrigado. Legal. É minha vez? Sim, sua vez. Fica à vontade, mestre. Fica à vontade. Legal. Bom, boa noite a todos. Saudações santistas. Agradecer ao mestrão, né, porque acolheu a ideia, né, de retomar as lives com os formados, né, da Movimentos. E Calhou deu seu primeiro, né, nessa retomada, né? E o tema escolhido
estava ali no cartazinho, né? Fundamentos da capoeira. Só que eu vou acrescentar, assim, o fundamentos da capoeira segundo o meu ponto de vista, né? Na realidade, porque eu não teria, jamais teria a presunção de falar sobre os fundamentos da capoeira em geral, né? Eu falo segundo o meu ponto de vista, segundo as coisas que eu faço aqui na escola, que eu julgo que aprendi, desenvolvi, porque eu penso que os capoeiristas, eles deveriam falar mais dentro dessa linha, né, do que pensa, e não como se estivesse respondendo pela capoeira no todo, né. Eu vou falar dos fundamentos conforme, né, eu faço aqui na escola, conforme a minha maneira de ver, né. E, enfim, indo direto ao assunto, eu enxergo 3 colunas principais, né, que sustentam a capoeira, né, pelo menos a capoeira na forma como eu desenvolvo. É a marcialidade, né, a coluna da marcialidade, do lúdico e do ritual, né, entendendo o ritual não de uma maneira metafísica, né, não de uma maneira espiritual, né, entendendo o ritual como aquela ordem de acontecimentos que a gente adota, por exemplo, numa roda, né, é um ritual, né? Então, cantar primeiro uma ladainha, depois um corrido, só entrar na hora do corrido, não jogar durante a execução da ladainha, né? A maneira de se sentar, a disposição dos instrumentos, né? Isso tudo faz parte do ritual, né? É desse tipo de ritual que eu estou falando. Então, essas são as três colunas principais que eu considero que sustentam, né, a capoeira. Tem até vídeo na internet que eu falo pormenorizadamente, né, dessas 3 colunas, né. E quando eu também falo de fundamento, que é um tema assim bem recorrente, né, entre os capoeiristas, né, ele sempre os fundamentos eles sempre estão de mãos dadas com a tradição, né, porque na realidade os fundamentos eles explicam as tradições, né? Eles explicam, eles dão o lastro para que aquilo que está sendo, né, repetido por gerações, né, de fato possa de fato ser preservado, né? Então, tradição é aquele costume que se consagrou dentro de uma comunidade capoeirística, por exemplo, e o fundamento é o porquê, né, daquela tradição, daquele gesto, se consagrar a ponto de virar tradição, né? Então, o fundamento e tradição estão sempre de mão dadas, né, um com o outro. E aqui na escola existem um monte, né, de situações que a gente já considera tradição já há muito tempo, e os fundamentos, né, é o porquê disso, né? Por exemplo, quando eu entrei na capoeira, já existia uma saudação estipulada pela Federação Paulista, mas que não era utilizada, né? Era uma saudação que não era utilizada. E eu que conhecia a capoeira quando era militar, né? Então existia aquela ordem, aquela disciplina, né? Formatura para tudo, né? O início do período da manhã, o início do período da tarde, antes de ir embora, a galera informa e tal. Então, eu via um certo sentido nesse tipo de organização, né? E, então, eu adotei uma saudação que já existia na capoeira, mas com esses moldes, né? De separar os mais graduados à frente e à direita, e o mais antigo dessa disposição, saudar o mestre, e se ele for um formado, ele receber também a saudação dos demais, essas coisas assim, eu fui adotando, porque no meu entendimento marcava o início, né, da aula de uma maneira mais organizada, né? E isso foi virando tradição, porque à medida que o meu pessoal, né, se graduava e se formava e passava a dar aula, fazia igual, né? Fazia da mesma maneira.
enfim. Então, existem, assim, infinitos exemplos, né? Eu, normalmente, quando eu vou falar de fundamentos de tradição na escola, eu começo falando da roda em si, né? Como ela começa e o porquê. E também, quando eu iniciei, eu não percebia, por exemplo, a preocupação na quantidade de instrumentos, na disposição dos instrumentos. Mas não é que eu não via isso na Movimentos, eu não via essa preocupação em nenhuma escola de capoeira que tinha incontáveis, né? Então, eu via, assim, de uma maneira muito particular, cada responsável por cada escola fazia da sua forma, né? Se iam ter 2, 3, 4 birimbaus, eu já participei de roda sem birimbau quebrar e a roda continuar, né? O mestrão mesmo, muitas vezes, colocava dois atabaques, enfim, era uma coisa muito pessoal de cada um, né? Da predileção de cada um. O mestre Parada tem uma história que eu não presenciei, né? Mas ele conta do porquê, por exemplo, do atabaque que era no centro passar para ser para uma das extremidades, né? Pelo fato de uma menina que, ao entrar na roda para fazer um AU, ela prendeu o tendão ali do tornozelo no parafuso da atabaque, né? Eu imagino o que deve ter acontecido na hora, né? Enfim, então era uma coisa assim, era de cada um, de cada momento, e eu não vi essa preocupação, né? E teve um mestre que veio para a região e que se radicou aqui, né? Na região, que é o falecido mestre Braulino. Esse mestre, na minha concepção, foi o que mais colaborou, né? Mais influenciou essa organização aqui na região, né? No que diz respeito à formação de bateria, à ordem das músicas, o significado de cada música, o que era uma ladainha, o que era um corrido, etc., né? Ele foi um dos que mais, assim, influenciou, né? Pelo menos para mim, né? Porque à medida que eu escutava as coisas que ele dizia, e o mestre Parada, ele sempre teve, assim, a genialidade, na minha opinião, né? De convidar os mestres para falar sobre capoeira, né? Na Movimentos, né? Então, tinha até uma semana que ele convidava vários mestres, e cada mestre era um dia, para falar o que pensava de capoeira e permitir que nós bombardeássemos de perguntas e tal. Então, e numa dessas foi o mestre Braulino, e ele passou muita informação da maneira como ele via lá em Salvador. Tivemos oportunidade também de ir para Curitiba, ele foi junto, né, no ônibus. Então, eu acho que foi um dos mestres que mais colaborou, né, nesse sentido, pelo menos para mim, que a partir daí me incentivou a estudar mais esses elementos, e eu que já estava iniciando, né, ao lance de dar aula, eu queria, pelo menos para mim, né, tivesse algum sentido muitas coisas para que eu pudesse ensinar. Por exemplo, na musicalidade, às vezes o mesmo tipo de música era chamado de várias formas. Por exemplo, a ladainha não era necessariamente o que nós entendemos por ladainhas. De repente, a cantiga ela era muito melodiosa, era muito lenta, aí ela da ovo era muito longa, isso é uma ladainha, né? E não necessariamente. Então, embora eu tenha, assim, sido influenciado nesse sentido pelo mestre Braulino, eu comecei a adotar o que eu entendia, né? O que eu entendia por um corrido, o que eu entendia por uma quadra, né? Porque também o pessoal chamava de chula, de quadra, de corrido, então eram várias nomenclaturas, e elas não designavam necessariamente algo específico, né? Então eu comecei a ter essa preocupação, né? Então, por exemplo, a ladainha, ela não tem uma métrica definida, mas ela tem uma característica própria, que é iniciar com o iê e a louvação no final, que é o coro que é específico da ladainha, né? É aquele iê, viva meu Deus, viva meu mestre, quando o mestre, o cantador, né, faz alusão àquilo que ele acha
importante no momento. E na ladainha não se joga, porque o tipo de mensagem que ela transmite, ela tem um caráter filosófico, né? E eu entendo, por caráter filosófico, a moral da história, né? Da música, né? Existe uma moral da história que o capoeirista precisa se apropriar para aprender para a vida, né? Então, essa é o tipo de mensagem que a ladainha propõe, por isso que não se joga. Já o canto corrido, ele tem uma métrica específica, que seria até 3 versos, né? Então, quando você ouve uma música como Oi, sim, 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 Oi, não, 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 são 2 versos, né? Porque a letra dessa música é isso, é Oi, sim, 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 Oi, não, não, não. Então, isso é um corrido. E por que, né? Essa é uma música adequada para se jogar? Porque essa estrutura métrica, ela favorece a interação do cantador para aquilo que está acontecendo na roda, o que pode estar acontecendo na roda. Não significa que ele vai narrar, né, os acontecimentos da roda, mas é uma estrutura métrica que favorece essa interação, né? Uma música muito longa, com uma letra específica, se os capoeiristas estão jogando durante a execução de um tipo de música dessa, uma métrica muito longa e tal, e acontece alguma coisa, o cantador ele não tem a possibilidade de interagir, né? Porque ou ele corta a letra da música, ou ele muda a letra da música no momento para poder interagir, né? Então, o corrido é essa estrutura métrica curta, que favorece essa interação, né? A quadra, na minha escola, é aquela cantiga até 4 versos, né? E que também possibilita essa interação, né? E aí, normalmente, eu dou o exemplo daquela... O galho da limeira, a enchente carregou, a maré já deu passagem, vou buscar o meu amor. 4 versos, né? Então, isso para mim é uma quadra, que é diferente do que Bimba chamava de quadra, né? Mas, enfim. E tem a canção, que seria um híbrido entre a ladainha e o corrido, porque ela vai ter um primeiro momento da cantiga que ela se assemelha a uma ladainha, porque existe uma mensagem com esse caráter filosófico que eu me referi, mas na hora do coro não é uma louvação, é um coro como se fosse um corrido, né? Então, normalmente eu oriento o aluno que, quando ouve uma música desse tipo, vai para o pé do berimbau, ouve a mensagem na hora do coro, cumprimenta e vai para o jogo. Isso em condições ideais, né? Enfim. Então, esses são alguns princípios pedagógicos que eu comecei a adotar, por exemplo, no que diz respeito às cantigas, para ordenar as coisas na escola e poder passar para o aluno, né? E aí, a partir daí, ele vai desenvolvendo a sua própria maneira de enxergar as coisas, né? Então, a disposição dos instrumentos, por exemplo, na escola, porque, veja bem, das baterias, das formações de baterias consagradas, né? Eu adotei aquela que tinha o maior número de instrumentos, né? Que foi a forma da qual a capoeira Angola se apropriou, né? E eu digo que a capoeira Angola se apropriou porque a gente vê fotos antigas de mestres antigos, angoleiros tradicionais, onde você vai ver 4 berimbaus, 3 pandeiros, tem uma formação completamente desconfigurada daquela que a gente conhece hoje, que se consagrou. E essa predileção por um número muito grande de instrumentos, né, é justamente por causa do meu mestre, porque ele colocava pau de chuva, chequedê, o que tivesse, ele colocava. Já fizemos apresentação com o Fabião tocando gaita, e pô, para mim é fantástico, né? Então, essa predileção vem de berço, vem da Movimentos. Então, das formações que já estavam consagradas, eu escolhi aquela que me oferecia o maior número de instrumentos. Enquanto à disposição, já que eu ia comandar através do berimbau gunga, eu queria estar no centro da bateria, né? Porque já que eu vou comandar, já que eu vou mediar o jogo através do berimbau, eu quero estar no centro. E a disposição dos demais instrumentos aconteceu de maneira muito orgânica, né? O nosso atabaque, por exemplo, ele é posicionado à esquerda, à extrema esquerda da bateria, porque na época que isso aconteceu, era onde o atabaque ficava guardado. Então, o aluno só puxava para próximo e ficou, né? Então, ninguém, as gerações, né,
posteriores não ousaram modificar isso, né? De repente, pô, o cara que tocava a viola, e na época era o André que estava se destacando, ele é canhoto igual a mim, né? Então ele se posicionou à minha esquerda para a gente não ficar esgrimando com as baquetas, né? Um com o outro, né? Então essas coisas elas foram acontecendo de maneira bem orgânica, bem natural, e as gerações que, né, posteriores simplesmente iam ocupando os espaços que, né, que a geração que estava indo deixava sem mexer nisso. Então, essas coisas elas vão virando tradição, mas o fundamento muitas vezes é mais simples do que se pode imaginar. E aí por aí vai. E eu normalmente eu falo que assim, eu me acho assim, menos pior respondendo, né, do que falando de forma espontânea, porque eu falo muito. Isso não é necessariamente uma virtude, né? Eu falo muito e eu muitas vezes eu prefiro responder. Então, se até aqui alguém tiver alguma curiosidade, alguma pergunta, já estou à inteira disposição para responder. Senão a gente vai tocando barco. Como eu falo na academia, um de cada vez, para não virar confusão. Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Fique à vontade. Seus vídeos lá no Capoeira em Casa, né? São bem elucidativos, bem didáticos. Esse que você fala o senhor fala dos fundamentos da roda de capoeira, né? A sequência dinâmica da roda é um dos vídeos mais tops que tem ali. Eu acho que é excepcional, bem didático mesmo. Nunca tinha visto nada parecido assim, né? Porque as pessoas explicam no ar assim, mas ali você foi mostrando exemplo, foi mostrando como acontece, é excepcional. Podia falar um pouquinho para nós, mestre, sobre os toques, né? O nome dos toques, que é para ficar registrado aqui? Perfeito. Então, é engraçado essa situação, porque quando eu entrei na capoeira, chamava toque de Angola, São Bento Grande, São Bento Pequeno, né? E por aí vai, né? E só que eu passei por uma situação engraçada, né? Eu estava num curso, e eu fui fazer uma pergunta para um mestre, e o mestre perguntou, mas você vem da capoeira Angola ou da capoeira regional? Aí eu falei, nem de uma nem de outra, né? E aí ele falou, mas quando você participa da roda, quais são os toques que você usa? Aí eu falei o nome conforme me foi apresentado, né? Falei, eu uso o toque de Angola. Tá, ele, então tá bom, você já me respondeu. E aí todo mundo aplaudiu o mestre, né? Aí eu permaneci de mão levantada, a pergunta não era essa, mas acabou sendo. Eu falei, mas mestre, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse toque, ele chama toque de Angola desde sempre? Ou ele passou a ser chamado toque de Angola porque mestre Bimba, quando adotou um toque para caracterizar a capoeira dele, chamou também de São Bento. E aí, por isso, veio a necessidade de ser São Bento de Bimba e São Bento de Angola. Aí ele ficou pego. Ele falou, não, de fato foi depois de mestre Bimba. Eu falei, então tá bom, o senhor já respondeu o suficiente para mim. A diferença é que ninguém me aplaudiu, né? Eu fui muito odiado nesse curso por causa dessa minha intervenção. Mas aí, a partir desse momento, eu falei, então, para mim, eu não vou chamar mais de toque de Angola, porque eu não sou goleiro, né? Então, o nome do toque é São Bento, não vou mais chamar pelo apelido, né? E, então, eu chamo de São Bento Grande, São Bento Pequeno e Jogo de Dentro, são os quatro toques que predominantemente eu uso nas rodas, né? Eu digo predominantemente porque, às vezes, eu posso tocar um samba de roda, dependendo da situação, né? Eventualmente, tocar samba de roda, mas são esses 4 toques. E, na realidade, os toques aqui na escola, eles não ditam a forma de jogar, mas eles ditam um comportamento. Porque cada momento da roda, né, é um momento diferente. Eu comparo a chegada de alguém numa festa. Por mais que você conheça a pessoa que te convidou e as pessoas que vão estar na festa, você não chega chegando, né? Você vai chegar, vai sentir o ambiente, vai cumprimentar, né?
quem te convidou, vai cumprimentar os convidados, vai ver onde pega a Coca-Cola, onde é o banheiro, você vai se familiarizar primeiro, né? À medida que você está familiarizado com o ambiente, você vai ficando mais à vontade. E uma roda de capoeira não é diferente. Então, esse primeiro momento onde as pessoas vão se familiarizar é o toque de São Bento, né? É um toque mais cadenciado, em que o pessoal está sentindo o clima daquele dia. Porque as mesmas pessoas realizando uma roda em dias diferentes, são rodas completamente diferentes, né? Então, porque o humor não é o mesmo todo dia, a disposição não é a mesma todo dia, enfim. Então, o primeiro toque é esse momento que o responsável pela roda dá para que os capoeiristas se familiarizem com o ambiente. À medida que o responsável percebe, né, que a galera já entendeu qual é a do dia, ele tem a possibilidade de virar o toque, aí entra o toque de São Bento Grande, que, na realidade, é o toque que caracteriza a capoeira conforme eu aprendi e desenvolvo. Porque é nessa hora que a galera já familiarizada que a gente começa a lançar mão daquele tipo de movimentação que realmente nos caracteriza, que é a condição acrobática, que é jogar por aproximação, que é a movimentação ampla, né? Pé na cabeça e tal, enfim. Então, esse segundo momento. O toque de São Bento Pequeno, aqui na escola, é uma convenção entre nós, relativamente antiga, né? Considerando que eu dou aula de capoeira desde 90, com os meus mais antigos, porque quando eu virava o toque para São Bento Pequeno, era quando eu queria que eles deixassem a marcialidade em evidência. Então, de repente, pô, eu recebi uma visita aqui e a pessoa não tem um comportamento assim muito adequado, né? E jamais partiria dos meus alunos, porque também não foi isso que eu aprendi com o meu mestre, de ir lá e, do nada, né, meter o pé, né? Então, o que eu fazia? Eu virava o toque, né, de São Bento Grande para São Bento Pequeno, e o cara já entendia, opa, então, o mestre está dizendo aí para pôr 100 gramas a mais aqui no golpe, né, e colocar... O mestrão já fazia diferente, eu brinco, meus alunos até dão risada, né? O parado, às vezes, no berimbau, ele estava no berimbau, isso acontecia, ele não tinha um toque específico, mas a gente olhava para ele e fazia assim, ó. Ele fazia um gesto assim, ó, vai lá, entra lá. E a gente já se ligava, bom, o mestre está autorizando a gente chegar junto, né? Enfim, eu transformei isso num toque de São Bento Pequeno. E o toque de jogo de dentro nas nossas rodas é um toque de encerramento. Então, eu não necessariamente canto nesse toque. Predominantemente o que a gente chama de jogo de compra. Como o nome sugere, né? Jogo de dentro. Jogo de dentro do quê? Né? Jogo dentro do raio de ação do oponente, né? Então, é um dentro do raio de ação do outro. Então, é um jogo muito próximo, muito rápido. É um jogo de encerramento e de jogo de compra. E eu não canto justamente para que o capoeirista não precise se preocupar com o que está sendo cantado. Meter o pé pode menos, chora menos quem pode mais, e é um toque de encerramento. Então, esses são os 4 toques que eu utilizo e com essas características. Eles nunca ditam um tipo de jogo, mas um tipo de comportamento para cada momento da roda. Porque era da maneira como eu via na Movimentos, né? Sem necessariamente essas explicações. O que mais? Show de bola. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se não, eu vou fazer mais uma aí. Dentro desse vídeo ainda, dentro dessa perspectiva, você poderia falar um pouquinho daquele momento inicial da roda, que é o aquecimento, né, dos instrumentos, da bateria, né? Acho legal. Sim. Também. Então, essas coisas, na realidade, eu sempre vi na Movimentos, né? O que eu fiz na minha escola foi formalizar, né? Formalizar isso. Porque quando a gente chegava nas rodas, por exemplo, na Movimentos, tinha uma época que o Parada tinha praticamente todas as salas desse andar aqui, né? E ele, numa das salas, ele colocava os graduados para treinar com ele ia passar aula para os graduados e o pessoal intermediário, iniciante, ficava nessa sala que eu estou agora, aguardando quando terminava o treino lá para começar a roda aqui, né?
E muitas vezes, terminava o nosso treino lá, a gente vinha para cá, o pessoal está dando aquela recuperada, está bebendo água, está arrumando o uniforme, está isso, aquilo, o som já começava o ritmo. Aquilo gerava uma atmosfera, né, para a roda que ia iniciar, uma atmosfera que eu achava fantástica, né? O corpo já arrepiava, falava, pô, hoje vai ser legal, você já está vendo quem não está na roda daquele dia e tal. Então, era um momento, para mim, particularmente, de muita expectativa, né? E, então, o aquecimento da bateria é uma alusão a esse momento que acontecia de maneira orgânica, espontânea, e que hoje, para nós, é esse momento que antecede a roda. Então, a bateria está formada, os alunos já estão sentados na roda, então, são alguns minutos só de ritmo, sem as cantigas, onde eu toco os 4 toques que a gente utiliza nos ritmos adequados, né, correspondentes a cada toque, né. Então, o aquecimento começa na moralzinha, vai crescendo conforme a virada do ritmo, termina acima, dependendo do momento, até posso pedir o acompanhamento das palmas, que é para justamente gerar esse clima, mas também a gente aproveita para ver se realmente, pô, esse viola tá bem, tá afinadinho, pô, esse cachixi aqui não ficou legal, pô, essa baqueta aqui tá escapando da minha mão. A gente faz os ajustes também, né, nesse aquecimento da bateria, a gente faz os ajustes para quando a roda começar propriamente dita, começar da maneira mais adequada, né? E, então, o aquecimento da bateria é isso, o intuito é justamente criar esse clima de expectativa, essa atmosfera que antecede a roda. Isso, hoje em dia, não afeta, né, todo mundo. Eu percebo muitas vezes que o aluno iniciante, às vezes, está no aquecimento da bateria e está aí, esperando, né, o aquecimento terminar. Mas eu ainda vejo, graças a Deus, um outro ali animado, já preparando, acompanhando, quase que dançando junto com o ritmo. Mas o intuito é esse. Para isso que eu adotei o que eu chamo de aquecimento da bateria. Show de bola, mestre. Dá boas-vindas a todos que chegaram aí, depois que nós começamos aqui. Mestre Marcelo está a caminho, ele estava dando aula. Mestre Márcio terminou a aula agora também, 21 horas. Desculpa aí o interfone, que chegou uma pizza aqui. Coisa boa. Pois é. Então, mestre, nesse gancho aí também, esse vídeo aí é o que eu te falei, que é o meu preferido lá. Eu estudo esse vídeo aí até para idealizar com o meu pequeno e modesto grupo aqui, esses fundamentos também. Há uma polêmica de quando estoura um berimbau, quebra um berimbau, rompe ali o arame, se para a roda, se não para. Uns dizem que só para a roda quando o gunga estoura, que ele que comanda a roda. Como que funciona isso no seu grupo? É que, na realidade, a roda não para, né? Os jogadores é que param de jogar, né? É diferente, né? Tem uma pequena diferença. E na realidade, isso é algo que eu sugiro que aconteça, né? Não é algo que... Não é uma ordem, uma regra. É que, na realidade, isso ficou, assim, relativamente polêmico num dia que eu encontrei com um mestre, né? E eu vou dizer, né, foi o mestre Braulino, na realidade. Existia o Pro Capoeira aqui, né, do mestre Maurício Rato, e o mestre Maurício Rato, para mim, ele sempre foi um dos maiores, o maior empreendedor, né, na capoeira aqui na região, porque ele ajudou muita gente, é uma pessoa de um coração incrível, né, e ele atendia muitos grupos, né, com essa associação, né, Pro Capoeira, e o Clube do Capoeira também, né? Ele ajudava muita gente. Então, teve um dia que eu fui até lá, eu estava, acho que, resolvendo algumas coisas de estampa que ele fazia e tal, e o mestre Braulino estava lá e ele me chamou, né? Ele falou, vem cá, é lá na sua academia que quando quebra o berimbau, tem que voltar para o pé do berimbau? Aí eu falei, é. Aí ele falou, mas você sabe que eu tenho alguns meses de capoeira, né?
Aí eu entendi a ironia dele, né? Você sabe que eu tenho alguns meses de capoeira e eu nunca vi isso em roda de capoeira. Aí eu respondi para ele, o senhor nunca viu porque o senhor nunca foi na minha academia. O dia que o senhor for, o senhor nunca mais vai poder dizer isso, porque o senhor lá vai ver. Aí ele, mas por que isso? Eu falei, porque não é o berimbau que manda no jogo? E aí ele quebra e continua jogando? Então ele não manda no jogo. Aí ele ficou meio pensativo e tal. Falei, não, a partir de hoje eu vou lhe defender. Eu falei, obrigado, e vida que segue, né? Mas é justamente por causa disso, porque na minha maneira de ver, e eu faço comparações assim bem superficiais, bem simples mesmo, bem pragmáticas. Você imagina, por exemplo, num jogo de futebol, o árbitro, o juiz, ele comanda o jogo através do apito. Ele apita e aponta o que é e etc, né? Vamos supor que por uma determinada razão o apito não funcione, ele vai soprar e não sai o som. O jogo continua? E se não continua, por que não continua? Aí fala assim, mas e os birimbaus auxiliares? Então vamos falar dos bandeirinhas. Aí o bandeirinha está correndo para acompanhar aquela linha de impedimento, torce o tornozelo e não consegue mais ficar em pé. O jogo continua? Não, troca o bandeirinha, né? Troca o... eu não sou jogador de futebol, eu sou péssimo, mas, né, o jogo não continua, né? Então, era baseado nisso, porque eu, como eu falei, eu cansei de participar de roda, onde os birimbaus quebravam e a roda continuava. Vai no som do atabaque, vai no som do pandeiro, vai no som do que tiver, né? Aí, nesse momento, quem está comandando? Né? Então, eram coisas que eu adotava na época justamente para que tivesse lastro. Eu dizia, o jogo, a roda, é comandada através do berimbau. Então, se não tiver berimbau, não tem jogo, né? Então, e essas coisas eu adotei numa época em que a minha escola, eu queria que a minha escola tivesse uma identidade própria, né? Então, para eu construir essa identidade levou muito tempo. Eu dei a minha cara a tapa muitas vezes, né? Até porque era uma época, você vê, eu comecei a dar aula em 90, eu substituí alguns professores, né, nas aulas, de repente, a aula era do Eduardo, do mestre Eduardo, mas eles diziam, Ribas, esse iniciante aqui, ensina ele a gingar, ensina a queixada para esse aqui. Então, comecei a dar aula assim, né, substituindo um ou outro, como era normal, né, na movimentos, de maneira independente. Em 91, substituindo o mestre Lúcio, numa academia lá em São Vicente, e aí foi quando eu idealizei o Nova Geração, então 91, 92, mas em 95, começou o que eu julgo ser uma má influência aqui na região, de mestres que vinham para cá, para depreciar mesmo a nossa maneira de jogar, a história da nossa capoeira, dizer que a nossa capoeira não tinha fundamento, não tinha história, que tinha que ser um ou outro e tal. Então, você imagina, nessa época em que eu estava começando a dar aula, e foi quando eu senti essa necessidade de, a minha escola precisa ter uma identidade própria, né? E para ela ter uma identidade própria, as coisas que eu vou ensinar, que eu vou adotar, elas precisam ter lastro, né? Precisam ter um porquê, né? Não pode ser porque sim, ou porque sempre foi assim, né? Então, por isso que eu fui muito, muito, muito rígido no início, né? Com os meus alunos nesse sentido. É assim por causa disso e tem que acontecer, tem que fazer dessa forma, porque o fundamento aqui da nossa escola é esse, né? Então, eu fui muito rígido. À medida que, né, que essa identidade ela ficou patente para todos, né, de maneira que aqueles que se identificaram, viram sentido no que eu ensinava, no que eu passaram a me representar de maneira orgânica e espontânea, com todos esses, né, elementos que eu estou expondo, aí eu fiquei mais tranquilo, porque era aquela rigidez estava diluída em todos os formatos, né, que eu tinha,
e que me representaram muito bem, né, nessa época, e faziam com que aquilo de fato fosse verdade, porque eles viam sentido, se identificavam e faziam com naturalidade. Então, aí eu me diluí neles, né? E é muito comum graduados dessa época falar, o Ribas está mais tranquilo, não, agora ele está bonzinho, ele está isso. Mas, na realidade, não é que eu estava bonzinho, porque aquela identidade que eu buscava estabelecer para a minha escola, ela já estava estabelecida, e mais do que isso, ela estava diluída em todos os meus formados, né? Então, dessa época para cá, ninguém mais tem dúvida, né, de qual é a minha com a capoeira, de qual é a da minha escola, das coisas como acontecem aqui, né? Então, por isso que hoje o pessoal me vê mais tranquilo, mais bonzinho, mais alguma coisa do gênero, enfim. Show de bola, mestre. O Eric levantou a mão aí. Pode ficar à vontade, meu amigo. O Eric... Tem que abrir o microfone. É O Eric, é aluno nosso aqui. Opa, consegue me ouvir? Agora estou ouvindo. Opa, boa noite, mestre. Boa noite, mestres. Mestre Parada, mestre, todos os mestres. Desculpa o atraso na live. O senhor estava comentando a respeito das rodas, né, dos rituais e tal. E gostaria de saber, assim, desde antes, né, do senhor semestre, comandando rodas e tal, né, durante todo esse tempo que passou, o que o senhor retirou, né, o que o senhor via, assim, nas rodas, tal, o que o senhor retirou, o que o senhor modificou e o que o senhor implantou nas rodas? Essa é a pergunta. Obrigado e boa noite a todos aí. Bom, se eu entendi a pergunta, na realidade, o que hoje compõe as nossas rodas, nesse sentido de fundamento e tradição, eu não creio necessariamente que tenha sido invenção minha, né? Na realidade, é um compilado de coisas que eu vi acontecer com muitos capoeiristas e que eu via sentido. Das coisas que eu lembro de quem eu vi, eu de fato falo, como foi o caso de eu ter falado de mestre Braulino, mas tem muita coisa que de repente eu nem lembro de quem eu vi, mas ao perceber, eu achar aquilo bacana, ver sentido e adotar. Por exemplo, esse lance mesmo do berimbau quebrar e voltar para o pé do berimbau. De repente foi em alguma roda, algum capoeirista que eu vi ter esse comportamento e eu achar aquilo bacana, falar, pô, olha que bacana, agora para mim, pô, essa atitude para mim faz com que o berimbau comandar a roda tenha sentido, porque o berimbau quebrou, o cara voltou. Na realidade, eu vou até abrir um parênteses, pode ser que aquele cara tenha voltado ao berimbau quebrar por outra razão. Quer ver um exemplo? Tem capoeiristas que consideram que quando o arame quebra, é porque está uma energia ruim na roda. Pode ser que esse capoeirista ele tenha voltado ao pé do berimbau, porque o arame quebrou, justamente porque, opa, peraí, uma energia ruim aqui, peraí, deixa eu me benzer, deixa eu fazer aqui a minha mandinga, coisa do gênero, para quebrar essa energia negativa e voltou para o jogo. Mas na minha mente, quando eu vi aquilo, eu não vi dessa forma, eu vi, pô, caramba, que bacana seria, né? Se todos os capoeiristas, ao perceberem que o arame quebrou, voltassem ao pé do berimbau, né? E aguardasse a troca do berimbau e voltasse para o jogo. Não sei se entendeu, né? A minha maneira de enxergar, porque de repente pode ter sido completamente diferente do que levou realmente aquele capoeirista a voltar para o pé do berimbau. Mas ao ver, eu atinei para isso. Então, por isso que eu digo que não é necessariamente invenção minha, né? Ou que eu tirei coisas ou acrescentei coisas, mas na realidade é um compilado de coisas nessa minha caminhada que eu via sentido e que eu adotava de maneira formal, né? Quer ver um outro exemplo? As palmas, né? Na movimentos, de maneira geral, né? Nas rodas em geral, as palmas eram batidas de maneira espontânea, né? Nem sempre se batia palma, acompanhava o ritmo com palma, ou às vezes acompanhava o ritmo com palma desde o início, né? Mas não era algo formal. Na minha escola eu formalizei justamente por causa de uma polêmica, porque era muito comum no ritmo lento a gente
acompanhar com 2 palmas, né? E o ritmo subia, acompanhava com a palma do samba, né? E aí, uma época, eu dava aula até lá na Carlos Gomes, era até um aluno graduado meu que polemizou. Ele falou: mestre, eu pesquisando, não existe esse lance de 2 palmas e tal, ou é a palma tradicional, a palma igual a palma de bimba. Aí virou uma polêmica, e eu falei assim, cara, da onde eu vim, não tinha essa preocupação, a coisa era espontânea, a coisa era orgânica, né? E tal. E ele gostava de polemizar, e eu falei: quer saber, a partir de agora é o seguinte, galera, o jogo começou, o ritmo é São Bento, 2 palmas. Não interessa se agora é tão inevitável quanto o berimbau está tocando numa roda, mas vão ser as palmas também. Então, nas rodas que eu realizar, ou o cara está tocando e cantando, ou ele está jogando, ou ele está batendo palma e fazendo coro. Se ele não estiver fazendo uma dessas 3 coisas, ele está tomando o lugar de alguém. Eu adotei isso a partir daí. Então, eu formalizei as palmas. Então, aqui na escola, cara, executou a ladainha, cantou a louvação, entrou corrido, palma. Já começa. Bom, virou tão obrigatório quanto quem está no instrumento tocar o instrumento, né? Quem está sentado na roda, o seu instrumento é a sua mão e a sua voz. Então, bata a palma e faz coro. Foi a partir daí. Então, não é necessariamente algo que eu tirei ou acrescentei, eu só formalizei as coisas, né? E fui dando sentido para elas, né? E, graças a Deus, Deus sempre me cercou de alunos que se identificam com o que eu falo, veem sentido no que eu falo e adotam para si, né? Enfim, não sei se eu respondi o suficiente, mas se não, pode continuar perguntando. Não, esclareceu bem, mestre. Obrigado pela atenção. Show de bola, mestre. Estamos com 10h17, encaminhando para o final. Só mais uma pergunta para fechar esse ciclo de fundamentos aí, que eu acho legal. Em alguns lugares, o Gunga toca o São Bento, o médio toca o São Bento pequeno, e o violinha varia. Como que funciona no seu grupo? Então, na realidade, as pessoas que fazem dessa forma não necessariamente sabem por que fazem, né? E, na realidade, isso é uma influência do candomblé, né? Que são 3 atabaques. Eu não sou candomblecista, né? Mas, até onde eu sei, são 3 atabaques, de maneira que um marca, o outro inverte, né? O que é que ele está marcando, e o terceiro faz a variação, né? O rum, o pi, o lê, né? E isso nasce à medida que aqueles que não engrossaram as fileiras da então regional, né? Eles precisavam se fundamentar tanto quanto Mestre Bimba se fundamentou, né? Então encontraram na religião lastro suficientemente legítimos para fundamentar aqui a capoeira, que se convencionou chamar Angola, né? Tanto que nos manuscritos de Pastinha ele diz que as 3 armas do negro, a dança de caboclo, não sei o quê, e o candomblé, né? Enfim. Então, acho que isso é um processo histórico que levou um certo tempo, mas as pessoas iam vendo o sentido e iam adotando. Justamente por eu não ser candomblecista, eu não adoto isso. O que eu falo para os alunos é assim: olha, fiquem de ouvido no Gunga, né? E é por uma razão simples. Por que é o Gunga que comanda? Por que não é o médio? Por que não é o viola? Porque, na realidade, o Gunga é o nome desse instrumento, né? Passou a ser chamado de berimbau aqui, né? Porque, na realidade, dentre vários nomes, né? Um deles, o nome original, né? Um deles é Gunga, né? O nome do instrumento, independente do tamanho da cabaça. Acontece que o berimbau de cabaça pequena era considerado berimbau de aprendiz. Então, o mestre, quando pedia o seu berimbau, pegue lá meu berimbau, ninguém ia entregar um berimbau de cabaça pequena, né? Porque seria a mesma coisa que está chamando o mestre de aprendiz, né? Então, pegava-se o berimbau mais imponente e dava na mão do mestre. Isso quem me contou foi o mestre No, né?
que é mestre de mestre Paulino, né? Então, o Gunga, ele adota esse nome justamente porque o berimbau de cabaça maior era considerado o berimbau de alguém que realmente sabia tocar, né? Enfim. Então, eu falo, ó, o ouvido no Gunga. O Gunga é que está dizendo qual é o momento da roda e qual o comportamento que você precisa ter naquele momento, né? E os demais? Eu deixo à vontade. Se a pessoa entender que ele vai inverter o meu toque, por que é inverter o toque? Se você parar para analisar o que a gente chama de São Bento, que alguns chamam de Angola, é tom, tim. Inverter o toque é fazer tim, tom, não é isso? Esse é o São Bento pequeno. Por isso que alguns falam que um toca São Bento grande, um toca Angola e outro toca São Bento, porque o São Bento pequeno ele é relativamente a inversão do que é chamado de toque de Angola. E o violinha fica floreando no São Bento grande, né? Mas na minha escola, não, eu toco o toque dependendo do momento da roda e eu deixo os dois à vontade. O violinho ele vai ficar floreando, ele vai costurar os dois, o médio e o gunga, né? No som dele, ele vai costurar, ele vai alinhavar os outros dois, mas eu deixo à vontade. Se o cara entender que ele vai inverter, tranquilo. Se ele não desandar, se ele não, né, não atravessar, suave. Mas se ele tocar a mesma coisa que eu estou tocando, também tranquilo. Não pego no pé nesse sentido, eu deixo à vontade. Porque eu falo para o capoeirista, ouve o que o gunga está tocando, que é ele que está dizendo qual é o momento da roda e qual é o comportamento adequado para aquele momento. Mais ou menos assim. Show de bola, mestre. Fechamos 50 minutos, exatamente o tempo de uma aula convencional, tradicional. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, vamos encerrando aqui. Gostaria de agradecer a presença do senhor. Foi uma aula top, né? Desculpe aí ter explorado esses aspectos aí que eu já vi várias vezes no vídeo lá, mas eu acho muito interessante ficar gravado. Eu acho o senhor um camarada muito coerente com a sua fala, né? Coerente com o que você pensa, com o que você fala e com as suas ações. Eu acho muito bacana. Isso é difícil hoje em dia as pessoas terem esse link, né? Com o que pensa, o que fala e o que faz, né? Já conheço o senhor há bastante tempo, sempre fui um admirador do seu trabalho e hoje aqui coroou com chave de ouro essa explicação muito bacana e eu estou satisfeito e gostaria de te agradecer. Mestre Parada, por favor, faça a honra da casa, por favor. Opa, legal, obrigado a todos aí, quem compareceu. Mestre Ribas, sempre firme nas suas colocações, é muito importante. Ele tem a escola e tem essa posição, né? E quem está com ele, obedecer e jogar para frente, porque sem disciplina, né? Sem regras, a coisa não vai andar mesmo, né? Eu acho que, acho não, eu acredito muito no que ele discorreu e a capoeira poderia estar num patamar diferente se realmente a gente discutisse, conversasse e batesse esse papo nessa direção mesmo, né? Então, parabéns aí, Ribas, mais uma vez. Eu sou suspeito a falar do Ribas, né? Que eu sou fã dele, então só tenho que agradecer e obrigado, Paradinha, por remediar e a todos presentes. Muito axé, Ribas, parabéns, é isso aí. Obrigado. Eu que agradeço o convite, espero que a turma tenha gostado, e eu estou sempre à disposição para continuar esse bate-papo. Todo mundo conhece aí as minhas redes sociais, o contato do Zap, é só conectar, estamos juntos. A gente continua a conversa. Valeu. Show de bola, agradecer as presenças de todos e todas, dizer que essa live está sendo gravada, né? Vou editar daqui uns 2, 3 dias, estará no nosso canal Movimentos 40 Anos. E muito obrigado, mestre Ribas, mais uma vez, e obrigado a todos os presentes. Valeu. Valeu. Até a próxima, turma. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Legal.